Boa noite. Boa noite. Pronto, agora foi. Tá vendo e ouvindo bem? Tá, tô vendo e ouvindo muito bem. Você Pronto. também? Tá com alguma interferência? Não, tá tudo aqui tranquilo. Bom, enquanto o pessoal entra também, né? Enquanto aparece a notificação da live, vou falar um pouquinho sobre o que está sendo o ciclo dessas lives, o que foi ano passado e te apresentar também, né? Então, acho que todo mundo já me conhece, mas para quem não conhece, sou Laís, fonoaudióloga. Construí esse perfil ano passado e em julho eu fiz o primeiro ciclo de diálogos, na verdade, em lives, com quatro fonoaudiólogas. E aí nós conversamos sobre as vivências delas dentro da fonoaudiologia. Foram quatro áreas de especializações da fonoaudiologia: linguagem, voz, fono hospitalar e áudio. Então, esse ano eu decidi, senti vontade de fazer novamente esse ciclo em comemoração ao Júlio das Freitas, já que é algo que a gente não vê dentro da saúde como um todo, conversando sobre o Júlio das Freitas, como faz o Novembro Negro, e pior ainda dentro da fonoaudiologia, não vê mesmo. Então eu decidi fazer novamente, só que dessa vez eu pensei em sair da caixinha e trazer temas que são relacionados à fonoaudiologia, mas que não vemos na graduação, não vemos em cursos, enfim. É muito difícil de ver esses temas relacionados à fonoaudiologia. O primeiro foi marketing digital, o segundo foi sobre as PICs, e agora nós vamos conversar um pouco sobre linguagem preta e fonoaudiologia. E a próxima live vai ser sobre docência e pesquisa na fonoaudiologia. Que é algo que não é dito pra gente que é possível, né? Não, Então, não mesmo. parece que a gente se forma somente para clinicar. Então, é algo que nós podemos ser pesquisadores, nós podemos ser docentes, principalmente nós, o povo preto, né? Então, agora eu vou te apresentar formalmente, mas depois, óbvio, vou pedir para você se falar um pouco de você também e dizer por que, né, escolheu fonoaudiologia. E para se apresentar oficialmente para o pessoal, tá? Então, Cássia Regina é fonoaudióloga, é formada pela UNEB, junto comigo, né? Possui graduação sanduíche pela Università degli Studi de Milano. Eu acho que eu vou tirar essa parte da sua bio. Se eu te convidar para mais alguma live. É pós-graduanda em fono educacional. Realizou trabalho de conclusão de curso sobre utilização de contos africanos e afro-brasileiros na terapia de leitura e escrita. Tem o título Reflexões sobre práticas fonoaudiológicas como gênero do discurso, possibilidades de abordagens com contos afro-brasileiros. E atualmente trabalha na rede pública no interior da Bahia. Então, Essa sou Cássia, eu. agora que eu te apresentei um pouquinho, eu queria que você comentasse por que você escolheu a fonoaudiologia. E também, se você quiser acrescentar algo da sua bio, sinta-se à vontade. Parece piegas, né? Mas eu não escolhi a fonoaudiologia, foi a fonoaudiologia que me escolheu. Porque eu me formei muito cedo no ensino médio. E eu venho de uma família que tradicionalmente as pessoas não entravam na universidade. Olha que tradição horrível. Mas Sim. tradicionalmente as pessoas não entravam na universidade. Então, eu fiquei sem saber, vestibular, olha, cotas, olha, o que é que eu vou fazer agora? Para onde é que eu vou? E eu pensava assim, pronto, área de humanas, eu fiquei assim, não quero também ser só professora, mas áreas de exatas eu não tinha assim muitas habilidades, né, muitas competências para áreas de exatas. Aí eu fui olhar a área de saúde. Fui eliminando, eliminando. Aí eu cheguei em fonoaudiologia. Disse assim, ó, o currículo é bom, fala de linguagem, fala, tem humanas e tem saúde. Então eu entrei na fonoaudiologia sem saber de nada, sem saber o que era a fonoaudiologia. Eu só sabia que era a exclusão das minhas incompetências. Aí quando eu cheguei lá, Hum.
Eu falei, olha, me encontrei, e aí a fonoaudiologia me abraçou bastante, assim, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Não me vejo sendo outra coisa senão fonoaudióloga. Então, foi esse o meu percurso dentro da fonoaudiologia. E aí eu queria que você falasse E, também como foi o... Tá, pode completar. não, não, pode. Ah, como foi esse seu percurso dentro, né, da graduação já e o que te levou a realizar esse trabalho de conclusão de curso? Eu fiz o intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteira, esse nome difícil aí que você estava falando, da universidade que eu me Sim. formei. Então, quando eu voltei do intercâmbio, eu voltei assim, me sentindo deslocada, porque foi pela primeira vez, e eu acho isso até um pouco um marco na minha vida, que foi pela primeira vez que quando eu saí do Brasil, eu me senti uma mulher negra. Porque foi pela primeira vez que eu senti daqueles racismos, que é daqueles racismos de fundo de quintal, daqueles que as pessoas direcionam mesmo e apontam e chamam de macaco no meio da rua, sabe? Porque até então, o racismo que eu sofria, mas eu não entendia, era um racismo mais velado, um racismo mais estrutural. Então, muito nova, eu não entendi o que estava acontecendo. Quando eu tive essa experiência de uma coisa muito mais aberta e muito assim, opa, quem sou eu no mundo então? Minha pele tem algum tipo de importância para as pessoas que são racistas, no caso. Aí eu voltei. Quando eu voltei, minha cabeça estava assim muito confusa, muito perdida. Daí eu entrei numa comunidade de terreiro para poder entender quem era esse meu corpo, para poder ter um pouco de identidade, para pertencer a algum lugar e me sentir acolhida. A partir daí, eu já estava já no processo de fazer o TCC, eu pensei, então agora que eu estou dentro dessa comunidade de terreiro, que eu sei que a fonoaudiologia é isso que eu quero fazer para minha vida, como que eu vou unir o que eu estou sentindo agora com a fono? Foi daí que surgiu esse projeto de TCC e também surgiu a partir do momento que eu já estava desesperada porque nada me contemplava, nenhum orientador me queria mais. Passei por 3 orientações fracassadas. Eu falei, meu Deus. Até que eu encontrei um anjo na minha vida que me orientou Sim. e me deu calma e falei, não, agora você tem um objetivo, bora fazer isso. Que é a Júlia. Aqui é a Júlia. Inclusive foi minha orientadora também que me pegou nessa pegada aí. Eu desesperada, meu Deus, estou sem orientadora agora, o que é que eu vou fazer? Mão na cabeça, chegando o prazo, e agora não vai dar tempo, eu não vou formar, vou ser um fracasso. Não, Sim. respira, bora vai. E também eu já participava de alguns grupos de leitura escrita que tinham essa perspectiva sócio-histórica. Só que às vezes a gente faz as coisas e a gente não reflete sobre o que a gente está fazendo, só vai. Às vezes a gente lê teoria e não absorve o que a gente está fazendo é muito importante. Então a gente só tem esse clique do que unir depois, assim, respirando, fazendo terapia. Sim. Então era isso? E aí eu quero que você compartilhe um pouco agora sobre o seu TCC, que eu já conheço, né? Mas pra galera ficar registrada. Então, o meu TCC, ele tem uma abordagem sociohistórica. Como assim? Eu estudo os gêneros do discurso, que tem esse lance, né, de Vygotsky, dessa corrente de Bakhtin, de entender o ser humano como esse agente da cultura, como as coisas do meio interferem em quem eu sou e aquilo me transforma de alguma forma. Então, a minha base teórica é essa. E aí eu tento pensar como a fonoaudiologia pode ser uma ciência antirracista. Então eu proponho, dentro dessa corrente sociohistórica, utilizar o gênero do discurso, contos, e o gênero do discurso
de origem banto. Por quê? Porque a UNEB, que é a universidade onde a gente se formou, ela está numa comunidade que historicamente tem origens banto, tem ancestralidade banto, tem nome banto. E aí, unindo tudo, chegamos a esse TCC que reflete o nosso meio social, a constituição dessa universidade, aonde ela está situada, utilizando esse gênero conto, com esse gênero do discurso na terapia de leitura e escrita. Porque muitas crianças apresentam dificuldade de leitura e escrita, atraso no desenvolvimento dessas competências, e às vezes essas nossas estratégias, elas estão baseadas em estratégias eurocêntricas. Então, assim, a partir do momento que a gente une essa teoria, que também não deixa de ser eurocêntrica, mas que é o que se aproxima mais da nossa prática social, do nosso viver, a gente consegue criar essa estratégia antirracista dentro dessa nossa ciência tão branca. Sim, é basicamente isso. Não, basicamente, nada complicado. Só lendo meu TCC para entender, veja. É uma confusão. Até hoje eu não consegui definir que tipo de estudo que eu fiz. Porque tem um pouco uma revisão bibliográfica, né? Uma revisão bibliográfica antropológica e tem uma revisão bibliográfica dentro das revistas da fonoaudiologia para saber se em algum lugar do Brasil alguém já tinha feito isso. E a gente descobriu naquela época que não tinha dentro da fonoaudiologia nenhuma pesquisa na área de linguagem que fizesse o recorte de raça. Por exemplo, não importava se era feito em São Paulo, ou no Ceará, ou aqui mesmo na Bahia. Nenhum estudo destacava a raça como um fator importante, como um fator determinante para essas questões voltadas ao desenvolvimento da leitura escrita e das estratégias para a leitura escrita. E ainda não tem, infelizmente, E ainda né? não tem. E você ainda não publicou, então, Cássia, realmente não temos. Não temos trabalho algum, apesar de já ter trabalho pronto. Mas tudo bem, vamos seguir a nossa live. Senti a pressão um pouco aqui. Então, tem 3 teóricos que eu sou encantada. E os 3 falam sobre linguagem. Eu acho que qualquer pessoa que já está aqui no perfil já tem visto falar sobre eles, que é Franz Fanon, Lélia Gonzalez e Gabriel Nascimento. Franz Fanon e Lélia Gonzalez não está mais entre a gente, mas Gabriel Nascimento está. Inclusive, se não me engano, está terminando o doutorado e já é professor em uma faculdade pública. Então, ele já vem trabalhando e falando muito sobre racismo linguístico. Porém, esses 3 teóricos falam sobre linguagem de uma forma, como eu posso dizer, muito mais ampla. Talvez Lélia Gonzalez foi a que conseguiu chegar mais perto da linguística por falar de fonemas. E isso é quando ela traz o português, né? E ela realmente fala, olha, o quibundo, uma língua africana, não tem o lê. Por isso, os brasileiros falam pranta, flamengo. Então, foi o único estudo que eu até então vi, né, de teóricos negros que abordam a linguagem, falam sobre a raça dentro da linguagem, ou a linguagem dentro da raça, enfim. Mas que fala de uma forma muito mais específica ao fonema, né? Traz muito mais essa questão da fonética, fonologia linguística, enfim. Já Fanon e Gabriel trazem uma perspectiva muito mais ampla, e Gabriel, no livro esse aqui, Racismo Linguístico, ele traz uma perspectiva muito mais teórica, de puxar todos esses teóricos e falar sobre, talvez por ser o início realmente desse trabalho. E ela traz Chile Membe, não sei se a pronúncia é assim certo, mas ele traz muito para colocar como eu posso dizer, a definição sobre o que é raça, né? Então, ele traz Sueli Carneiro, quando ela fala de epistemicídio, e aí ele vai cunhar o termo linguicídio, né, que vem com base de Sueli Carneiro, que Sueli Carneiro vem com base em outras pessoas. Ele traz Foucault também, mas são outras discussões todas que ele consegue trazer no livro. Então, eu acredito que é muito mais amplo o diálogo que eles trazem sobre a linguagem preta.
E aí, para começar, né, tem um exemplo que eu acho que me marcou muito, que foi o que me deu o maior estalo para pensar assim, não, olha lá, isso, linguagem preta. Linguagem preta foi quando eu li Pele Negras e Máscaras Brancas, esse aqui, e logo o primeiro capítulo, que é o que fala sobre linguagem. E para mim o que mais me marcou foi um exemplo que Fanon traz de como na França um negro, quando naquela época falava corretamente, dizia que ele fala igual um livro. Já na Marticina, né, se não me engano é esse o local onde ele morava, é Martinica. Já na Martinica diz que uma pessoa negra, quando fala correto, fala igual a um branco. Então, tipo assim, eu falei assim, pronto, aí a linguagem, é o que eu quero atuar na fonoaudiologia, e aí vem Fanon, dá uma cacetada dessa na minha cabeça, falando sobre isso lá na França, há não sei lá quanto tempo, e olha como isso é vivo hoje aqui no Brasil. Então, assim, eu fiquei assim, é realmente algo que a gente precisa refletir e precisa dialogar sobre, porque eu não vejo ninguém fazendo isso na fonoaudiologia. E aí eu falei assim, não, deixa eu pesquisar mais, aí eu fui vendo outras questões da linguagem também, mas eu queria que a gente conversasse agora, principalmente sobre esse exemplo, e de como o Fanon ele vai discorrer durante, principalmente esse capítulo, mas no livro também, mas nesse capítulo em especial, de como de como um negro ele se sente inferior por não estar aceito nessa sociedade, e aí uma estratégia que ele tem para se sentir um pouco melhor e inserir nessa sociedade é a língua, é a forma que ele fala. Então ele precisa falar igual a um branco para não se sentir tão inferior. E aí eu queria que você conversasse, dialogasse um pouco sobre isso, sobre a questão da linguagem, como esse todo, de como não é só a língua, a fala, mas de como essa linguagem é uma disputa de poder e nós precisamos estar nela, né? Na verdade, Sim, nós estamos por sermos nós estamos fonoaudiólogas. nela. Além de sermos ela, né, nós estamos nela. E não tem como dissociar a gente Sim. desse sujeito da linguagem. E só um adendo, hoje é o aniversário do Fanon, 20 de julho. É mesmo, gente. Olha as coincidências da vida. Então, eu lembro que quando eu li Peles Negras, Máscaras Brancas da primeira vez, eu chorei copiosamente. Sim, eu chorei, eu terminei o livro, eu chorava. Porque, assim, partiu meu coração, porque é isso mesmo, o Fanon coloca. E para quem é da ciência da saúde, o Fanon, ele é psicanalista, né? Essa daí é a tese dele, que ele fala sobre racismo no contexto francês, porque ele é da Martinica, mas ele vai morar na França. Então ele pega e ele reflete como o negro ele está inserido nessa sociedade colonial, porque ele sai de uma região colonizada e vai para o lugar do colonizador. E ele consegue refletir sobre isso de uma forma tão clara, tão fácil de ler. A leitura de Fanon é uma leitura que todo mundo consegue ler. E aí já é outra quebra de paradigma, né? Fazer ciência não precisa ser essa ciência que seja dura na sua escrita. É uma ciência que é fácil, que todo mundo consegue ler, absorver e chorar com ela. Então, Fanon é um marco para entender o colonialismo, para entender como que essa sociedade colonial age sobre a gente e sobre esse sujeito da linguagem. Porque a partir do momento que eu tenho que me alienar, ou seja, que eu tenho que me apagar, que eu tenho que desligar o meu brilho de sol para chegar perto de um ideal, e esse ideal ele é o ideal colonizador, isso é violência, isso é para a gente, isso é uma morte, é a morte do eu, né? Quando eu tenho que retirar daquilo que me pertence mais para chegar próximo de um ideal que é branco. E dentro da linguagem, isso é feito nas sociedades dos colonizados, como o Brasil, como a Argélia, como a Martinica.
que é a imposição da língua do colonizador sobre a língua dos colonizados. Então, a gente não fala português ao acaso, a gente fala português naquele ideal de você matar as línguas daqui da nossa terra, né, as línguas dos troncos indígenas e as línguas que vieram da África, para fazer com que a gente haja uma hegemonia é um termo feio, para que haja uma diluição da nossa memória, porque assim, a gente só constrói memória e a memória só está com a gente quando a gente consegue veiculá-la na fala, e veiculá-la na linguagem. E Fanon traz isso de uma forma que a gente consegue entender e consegue ver por que a gente tem que buscar essa identidade de, às vezes, retornar e pegar para a gente, né? De entender também como algumas comunidades elas conseguem... essa alteridade ela é construída a partir da língua. Então, não é à toa que na Bahia a gente tem muitas comunidades de terreiro que preservam muitas linguagens africanas e muitos falares africanos. É meio assim, dual, mas eu começo a entender essa questão da linguagem com um livro de uma professora que se chama Ieda Pessoa de Castro, e ela tem um livro chamado Falares Africanos na Bahia, né? E a gente consegue ver como que a gente está imerso nessa cultura que ela é africana e afro-brasileira, mas quando a gente não reflete sobre ela e quando a gente não pensa sobre os nossos ancestrais e quem construiu essa identidade para a gente estar aqui, quem pavimentou, a gente vira um sujeito alienado. Sim, sim. E por isso a importância de estar lendo esses teóricos, né? Inclusive, eu estava pensando nisso enquanto você estava falando, que eu acho muito importante todo esse diálogo da representatividade, do empoderamento, que vem com mais força por causa das redes sociais, mas de como nós precisamos estar estudando. E aí eu até dialoguei sobre isso na página, quando eu falei sobre um curso de saúde da população negra que eu fiz. E aí eu era a única fonoaudióloga do curso, né? Então, tinha vários estudantes de psicologia, tinha psicólogas, tinha farmacêutica, tinha uma nutricionista, meu Deus, tinha uma enfermeira, tinha todas as profissões, e em quantidade eu era a única fono. Eu falei assim, gente, o quanto nós não estamos buscando a nossa teoria. E aí ficamos muito no diálogo de a representatividade da fonoaudiologia preta e o que a gente está fazendo para basear essa nossa prática da fonoaudiologia preta, né? Então, você falando de Fanon e aí traz outras referências também, eu penso nisso. E como a gente precisa estar baseando os nossos estudos. Até para, quando existir qualquer questão, já que nós estamos na prática clínica, que vão ter pessoas que vão se interpor e se posicionar contra essa prática. Como é que a gente vai falar sobre elas, né? Então, precisamos ter uma base teórica. E aí a gente traz também, eu já falei até um pouco mais lá no início, de Lélia Gonzalez, que para mim é a melhor de todas. E aí, como ela fala sobre o português e de como existiu o assassinato das línguas africanas. Porque já é sabido de todo mundo que existiu toda a mistura dos povos africanos para que eles não pudessem dialogar e planejar rotas de fuga e tudo mais. E para além disso, tem algo que não é muito posto para a gente, mas, por exemplo, como foi que os negros aprenderam a língua, o português de Portugal, né? Então, como foi que essa língua foi sendo construída, como foi? Precisou sempre existir um negro, o que melhor falava, e ele era o que passava os comandos, né? Então, era um negro específico para isso, e eram os próprios negros escravizados que difundiam essa língua. E aí, nisso, teve essa conseguir ainda deixar vivo vários falares, né, como você disse, da nossa língua durante esse tempo. E aí Lélia Gonzalez traz isso, sobre o re, sobre não ter o lê, sobre a língua, como ela fala de
que a bunda é a falar principal, né, no carnaval, e aí quando se refere à mulher preta, porque a mulher preta ou ela é doméstica ou ela é passista de escola de samba. Né? E quando você fala de escola de samba, você pensa na bunda dessa mulher preta, que é uma palavra que vem de origem quibundo. Né? Então, assim, ela vem trazendo tudo isso e mostrando que, olha, o que você está falando não é um português de Portugal. Também não é um português que vem de África, é um português que existiu as misturas com as línguas dos povos indígenas e outros mais. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse português pra gente, né? E de como isso a gente vê isso cotidianamente na clínica, né? Eu lembro que a gente fez um curso uma vez, recentemente, né? Como trabalhar a missão do rei. Aí, Essa aí mulher. eu não vou falar sobre o curso, mas eu penso assim, até um diálogo que eu vi em uma apresentação de trabalho, quando eu apresento trabalho português e português e não, português e português, a face racial do preconceito linguístico. E aí o mediador é um professor de português, doutor em linguística e tudo mais, e como ele falou assim, enquanto professor de português, eu preciso ensinar todas as regras normativas do português que é posto pela gente do colonizador. Porém, eu também não vou deixar de falar do português, mas não vou deixar de falar desse português normativo. Porque quando esse jovem preto estiver no vestibular, numa redação do Enem, ele não, se ele escrever, exatamente, quando ele escrever Flamengo, ele vai receber um 0 nessa redação, ele não vai passar. E a responsabilidade minha é que ele consiga crescer, infelizmente, dentro dessa sociedade, já que está posta aí pra gente. Enquanto a gente ainda não mostrar nosso Wakanda, né? Mas, então, eu queria que você dialogasse sobre isso, né? De como a gente reconhece que existe o português, a gente reconhece toda essa problemática, mas nós estamos na clínica. Como é que a gente lida com isso? A gente também não pode simplesmente excluir esse português colonial e falar, não vou falar sobre esse, não. Se chegar um paciente com a missão de fonema rei, enfim, blá, é para além de questões éticas, né? De questões de pensar esse sujeito negro dentro da sociedade, qual a interferência esse falar dele assim vai fazer, né? Não digo desse falar dele no churrasco com a família e eles falem como se entendem, mas esse falar em situações que é necessário para a sobrevivência dele. Não sei se dá para entender muito bem o que eu tô falando. Deu pra entender. E eu fico assim, minha cabeça fica fervilhando, porque quando a gente fala de linguagem é tudo muito amplo, é tudo muito assim, é falando assim, aí ela está falando do quimbundo, e aí do kikongo, e todas essas línguas, elas são do tronco linguístico banto, elas estão dentro dessa nossa dessa questão do falar banto. Então, é um tronco linguístico que tem mais de 2.000 línguas, e essas línguas aí, Kibundo, Kikongo, elas conseguiram ter mais força e sobreviveram ao longo do tempo e tem uma importância muito grande, principalmente aqui na Bahia. E aí eu fico pensando assim, ela tá falando e tal, mas aí isso tudo, todo esse falar, ela tem uma relação com o tráfico de pessoas que vieram para cá e esse sequestro, e também houve um apagamento dessas pessoas que vieram da África Central aqui para o Brasil. Então, quando uma pessoa pega e fala assim, o quimbundo tem importância, o meu coração ele fica muito feliz, porque as pessoas que vieram da África Central, de Angola, de Moçambique, que hoje são territórios desses países, eles deram uma bagagem cultural que a gente consegue ver e consegue tocar todos os dias. Porque teve um momento do nosso processo de colonização que línguas que eram escritas, elas tinham mais validade do que línguas que eram só faladas. E, à época, esses falares que vieram da África Central, eles eram passados oralmente, então não tinha uma escrita. Então, até nisso, a gente sofre uma alienação no nosso processo de colonização, porque, por exemplo, iorubanos, outros povos, os malês, que já eram alfabetizados, tinha uma escrita, né, sem ser alfabética, agora eu esqueci o nome. Então, eles tiveram uma importância histórica mais bonita,
do que quem veio dessa origem banto, do Kikongo e do Kibum, que dá palavra ao bairro do Kassange, que eu estava vendo hoje na televisão. Ai, Kassange, tem um bairro em Angola que vocês têm esse nome. O Cabula, a engomadeira. Então, assim, são coisas que a gente pode pegar e são ônibus que a gente entra quando a gente vai em alguns lugares de Salvador. Então, eu fico muito feliz. E aí também esses dias eu estava assistindo um documentário sobre o Mia Couto, né? E o Mia Couto estava falando assim, a linguagem ela é viva, principalmente esse português que ele é misturado com essas linguagens africanas. Porque a todo momento a gente consegue ver palavras que elas vão se fundindo e criando um significado próprio delas. Então elas refletem o uso. Então, o nosso português brasileiro, ele reflete o uso e reflete essa mistura de sobrevivência. Então, assim, não é que nós criamos uma estratégia para não morrer. Então, o português brasileiro, ele é esse português que ele é um português que ele tem essa força porque a gente conseguiu e assim, eu quero abrir um parênteses muito grande, porque todo o processo de colonização, ele é violento. Então, nenhum tipo de mistura é uma mistura feliz. Eu vou pegar aqui isso com isso e vou formar. Então, assim, é um processo violento. Então, é um processo que os nossos ancestrais, com certeza, eles prefeririam falar a língua deles do que falar um português. Mas como uma forma de buscar essa identidade, a gente pega e a gente transforma isso em alguma coisa palpável para a gente. Eu lembro que na época da faculdade eu fiz parte de um projeto de extensão que era de jovens de comunidade, que era para ajudá-los a fazer a diferenciação do uso da linguagem em lugares, eu queria dizer de uma forma menos racista, em lugares, como eu falaria na escola, como eu falaria num ambiente de trabalho, ou como eu falaria com meus pais em casa. Então, eu participei desse projeto de extensão. Eu estava esses dias vendo assim no meu currículo, olha, eu fiz parte disso. Mas não tinha um olhar da raça. Então, o que a gente estava fazendo ali era mais um processo de perpetuação do pensamento colonial, porque a fonoaudiologia ficou isentona esse tempo todo, não pensou sobre as pessoas às quais ela está interferindo na vida. Então, um projeto que poderia ser muito bom, porque eu poderia falar para aquele jovem, falar assim, olha a quantidade de carga de história que contém a língua e como que a gente vai poder sobreviver nesse mundo cheio de racismo estrutural, que é dar sentido. Não adianta a gente fazer uma clínica sem sentido. Então, esse jovem ele ia para lá com o intuito de falar correto, mas ele não entendia por que ele tinha que falar correto. E quem eram esses jovens que estavam nesse projeto de extensão? Eram pessoas pretas, retintas de escola pública e que estavam lá assim, porque alguém disse que eles não falavam direito. Agora, o poder que a fonoaudiologia teve nesse sentido e nesse projeto de extensão que eu participei, hoje, se a gente está lá, a gente poderia ter feito tanta coisa, as pessoas poderiam sair ressignificadas, as pessoas poderiam sair com vontade de ser fonoaudiólogos e não ser aquela pessoa que está ali para corrigir porque eu falo certo ou porque eu falo errado. Então, no meu fazer clínico, uma das primeiras coisas que eu falo para as pessoas que chegam lá, independente se é criança, se é jovem, se é adulto, não existe certo nem errado. A maneira como você fala é a maneira como o seu corpo, como você se adaptou a falar. A sua comunicação, ela está sendo ok, eu estou te entendendo, mas a gente vai ter que fazer alguns ajustes para que sua vida seja mais fácil. Porque assim você vai conseguir, mas vai ser mais difícil. Então, se a gente fizer pequenos ajustes, se a gente colocar a língua no pontinho certo, se a gente fizer algum tipo de exercício, isso vai se tornar um pouco mais fácil. E a vida da gente, que já é tão difícil, nesse aspecto já vai dar um alívio. Então, nisso eu não vou ter problema.
Então, isso eu já posso focar em outras coisas. Eu acho que é basicamente essa é o ponto de partida no nosso fazer clínico. Sim, eu acho que eu vou adotar esse discurso mais calmo, porque eu também entro em desespero junto com o paciente, aí eu fico, meu Deus, não, nós vamos trabalhar isso. E não só as questões que vêm da área de linguagem. Por exemplo, eu atendi, tem um caso que eu acho que me marcou bastante, uma professora, e ela veio por questões de voz, e era uma mulher negra, então ela falou assim, eu quero ser atendida por uma fono negra. E a gente vê uma mulher negra professora em uma sala de aula. Então, e tem a linguagem aí, não tem como a gente desassociar. Vou trabalhar só as questões de voz para a promoção da saúde vocal dessa mulher negra professora. Não. A gente vai trabalhar também as questões de linguagem e de como ela se posiciona. E aí eu lembro que uma questão que eu conversei com ela, que eu falei assim, olha, por que você não coloca a sua turma em círculo? Coloca a sala em círculo, né? Você está dando aula em uma escola pública, é aquele ventilador barulhento, e quando funciona, ar-condicionado, você desgasta bastante a sua voz. Mas para além disso, deixa eu dizer uma coisa, o círculo é um lugar que a gente não vai conseguir identificar o início e o fim. Não vai estar você como uma pessoa que tem todo o domínio do saber e seus alunos não. No círculo vai ter essa energia circulando, passando pelos outros. No círculo a sua voz não vai ter uma barreira do que é um aluno atrás do outro e não vai chegar da mesma forma para o último aluno do que para o primeiro. Sua voz vai espalhar mais. E aí ela olhando assim, ela falou assim, é verdade, foi do círculo, é uma conexão ancestral. Então coloca isso em prática. E aí de como a gente consegue trabalhar também, e isso é linguagem, né? Então, tipo assim, de como a gente não vai desassociar todas essas questões e de como é importante, principalmente, a gente trazer isso para a nossa prática. Às vezes parece muito difícil, às vezes eu me vejo em cada situações complicadas, mas aí eu fico, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Mas é tipo, é só uma criança que já está sofrendo bullying na escola, mas a comunicação dele é perfeita, eu consigo entender e tudo mais, mas vamos estar trabalhando isso aqui também. E atualmente estou com um caso assim, uma menina de 6 anos, ela é negra, né? E aí ela mora na favela, faz atendimento em domicílio. E para você ter noção, em um joguinho que a gente estava fazendo, da letra do fonema R, inclusive, tinha a imagem dinheiro. E aí ela falou assim, eu perguntei, dinheiro, você tá rica, o que você vai fazer com dinheiro? Ela, eu vou comprar uma casa. E eu fiquei pensando assim, uma criança de 5 anos, qualquer criança de 5 anos, não, crianças brancas de 5 anos não diriam que iam comprar uma casa. Uma criança negra que mora na favela diz que vai comprar uma casa. O que não é natural para uma criança de 5 anos que tem dinheiro na mão dizer que vai comprar uma casa. Ela vai dizer que vai comprar uma boneca, bala, qualquer outra coisa, mas uma casa. E aí você cai a ficha, você vai olhar, olha como a linguagem tá para essa pessoa, né? E aí a gente conversou sobre isso e tudo mais. Conversamos inclusive sobre isso, sobre a questão do dinheiro, de como ela podia juntar e tal. E aí sempre trabalhando o fonema Ré também, porque eu já sei de como já está sendo difícil para ela sofrer bullying no colégio e as aulas estão sendo online. Ela está sofrendo bullying em aulas online por causa da fala dela. Então, assim, de como ela precisa também, como você falou, facilitar a vida dela. Porque eu penso logo na sobrevivência, né? De como esse falar correto é apagar o meu falar ancestral, de que isso já é uma morte simbólica, de que a Desnascimento traz bastante sobre isso, mas de como também outras mortes do bullying e do racismo linguístico vai matar ela também de outras formas, né? E uma criança de 5 anos vai crescer como? Vai crescer se odiando e odiando a própria língua. Né? Eu acho que eu fico devagando um pouco, eu fico viajando. Mas eu acredito que é muito isso, porque às vezes a gente conversa também muito sobre teoria e não mostra como vai chegar isso na prática, né? E de que a gente que está ali no dia a dia sabe realmente como que é. E além de estar no dia a dia, estamos atendendo essa população negra, né? Então, e aí eu queria que você compartilhasse um pouco agora também, Cássia, com a gente, sobre de como, por exemplo, Gabriel Nascimento ele fala sobre o linguicídio, de que ele traz essa teoria de epistemicídio de Sueli Carneiro, mas ele traz de como
não é simplesmente eu deixar de falar a palavra denegrir, ou não é simplesmente eu deixar de falar a palavra criado mudo, que inclusive existem vertentes da linguística que nem diz que criado mudo seja relacionado à escravidão da Ao pessoa criado negra. que era mudo. Exatamente. Tem outros troncos linguísticos aí, não necessariamente esse, mas o denegrir sim. Tem várias questões que hoje em dia é dito como racismo linguístico, mas a gente não sabe se realmente é, né? Então, de como linguicídio não é só, vou deixar de falar a palavra denegrir, sou antirracista. Não é assim, né? É de como existiu esse assassinato realmente de línguas africanas, de línguas indígenas, e essa obrigação de que, pronto, fala em tal língua agora. Né? E a partir daí a gente vai perpetuar essa língua, e aí depois a gente vai construir uma profissão de que essa profissão vai dizer quem está falando certo e quem está falando errado e homogeneizar toda a fala. E aí surgiu a fonoaudiologia na educação. Então, de como é esse linguicídio também dentro da fonoaudiologia. Eu acho que é muita coisa, mas eu queria que você compartilhasse com a gente sobre isso também. Inclusive, você tem uma fã aqui, você viu os comentários. É minha mãe. Assim, olha, eu fiz assim, a idade está me fazendo uma pessoa muito mais serena e mais calma. Porque, né, porque antes eu era o quê? Pé na porta. Pé na porta, vamos excluir totalmente essas questões, esses dizeres coloniais, vamos voltar à nossa África, vamos fazer do nosso mundo a nossa Wakanda, vamos viver num mundo onde a gente possa ser quem a gente é. Então, a gente vai viver dentro da nossa possibilidade, facilitando a nossa vida ao máximo e fortalecendo a nossa comunidade do jeito que dá. E aí, eu gosto muito, voltando a Fanon muito, eu gosto de Fanon do Pele Negra, mas eu gosto de Fanon do livro Os Condenados da Terra, e ele tem um capítulo que se chama Da Violência. Então, quando eu quero colocar toda a minha violência anticolonizadora dentro de mim, eu leio esse texto do Da Violência, que ele fala assim, que a gente tem que expulsar os colonos da terra para poder reconstruir o nosso país, e não importa, a violência se rebate com violência e tudo mais, e aquilo me dá minha válvula de escape, meu ânimo diário vai toda ali. Mas a gente sabe que a vida da gente, ela é permeada por pequenas violências que acabam por nos matar silenciosamente. Então, essa sua paciente de 6 anos, se a vida dela conseguir ser mais fácil, vai ser bem melhor, porque o pessoal já vai falar da beleza dela. As pessoas vão falar do cabelo dela, do nariz dela, da boca dela. De onde mora. De onde mora, como são os pais dela, que trabalho os pais dela têm, o que é que ela vai querer ser no futuro. Então, se eu puder, dentro dessa fonoaudiologia, trazer um pouco de sossego no coração, eu acho válido. E eu me perdi um pouco na questão, porque eu fiquei divagando demais. Mas eu gostei. Foi de como o linguicídio não é simplesmente deixar de usar determinadas palavras que acredita-se ser de cunho racista. E de como a gente pode realizar isso na prática clínica. Porque às vezes fica parecendo que... Porque assim, uma vez uma colega psicóloga ela falou assim, eu estava gravando um story e falei a palavra denegrir. Eu falei assim, não deixem de usar essa palavra denegrir, ela é racista. Era uma psicóloga branca, uma mulher branca. E aí, de como ela me contou isso, mas querendo uma aprovação minha, sabe? De falar assim, parabéns, sou uma estrelinha antirracista, sabe? Mas de como vai ter fonoaudiólogas que podem pensar, vou ser uma fono antirracista, não vou falar a palavra denegrir com o meu paciente. Ou então vou usar o bonequinho de Wakanda, Pantera Negra. Mas de como não é só isso. De como o linguicídio é bem mais profundo do que isso e que tem a ver com muitas mortes simbólicas que já existiam e ainda existem. De como a gente pode levar isso para a prática clínica, entende?
Agora eu lembrei o que é que eu ia falar. É porque nesses últimos tempos a gente tem vivido um produto de informações rápidas que vem da internet. Então, às vezes, alguns posts de internet, alguns textos simples, alguns vídeos de 4 minutos fazem com que as pessoas achem que já estão formadas como pessoa antirracista. Quando, na verdade, a gente só se torna uma pessoa antirracista quando a gente consegue entender o nosso meio, consegue entender de onde as pessoas vêm, de onde as pessoas vão, e quando eu consigo não apontar para o coleguinha preto, quando ele fala denegrir, porque às vezes até o coleguinha branco que se denomina antirracista chega para corrigir esse coleguinha preto, achando que ele está fazendo, que ele está se O policiamento. autoviolentando. Isso, quando ele está se autoviolentando. Eu acho que a gente deve ressignificar alguns termos, acho, mas eu acho muito mais que a gente tem que combater o racismo de todas as formas e permitir com que pretos e pretas cheguem a ter formação acadêmica, nível superior, que eles escolham ter e não que eles tenham, que haja essa possibilidade, do que realmente ficar sendo esse fiscal de palavras, porque antirracismo, para mim, é combater uma política genocida. Antirracismo, para mim, é saber em quem a gente está votando e que projeto político essas pessoas têm para a população preta. Antirracismo é eu entender que eu tenho que tratar o meu paciente branco da mesma forma como eu tenho que atender os meus pacientes pretos. Eu entender que a sensibilidade que eu falo com os pais das minhas crianças pretas, elas têm que ser a mesma forma de sensibilidade que eu tenho que tratar quando eu falo com os pais das minhas crianças brancas. Apontar para achar que o que eu estou fazendo é, olha, super maravilhoso, eu acho que não é esse caminho. Ser antirracista dentro da prática clínica é você mudar o seu comportamento, é entender o meio social a qual a sua criança está inserida. Não quer dizer, ela é coitadinha, moradora de comunidade, não tem condições. Não, muito pelo contrário. É você fazer com que ela se olhe, se veja e se reconheça. Eu não sei nem se foi contigo que eu conversei. Eu tenho um amigo meu que ele fez um TCC que ele pegava, a ideia é ensinar a história afro-brasileira através das músicas do Ilê Aie. Eu falo, gente, se eu morasse na Liberdade, no professor de história, lá no Curuzu, já pensou isso? Do professor de história lá no Curuzu, pegasse as letras do Ilê Aie para me ensinar a história afro-brasileira e ia ser maravilhoso. Ele não precisa começar dentro da aula, da aula dele, começar a falar Yorubá. Ele não precisa, na aula dele, começar a falar Kibundo, Kikongo, nem trazer, nem se vestir a caráter, nem nada. Ele só precisa contextualizar aquilo de uma forma que as pessoas se reconheçam, e isso também é dentro das ciências da saúde. Eu preciso que haja esse reconhecimento se eu estar apontando que isso exista. Porque daí seria genuíno, isso daí seria uma transformação de verdade, e não apenas construções para poder, construções rasas, que vão acabar quando a pessoa que for limpar a casa dela chega lá e ela trata mal a pessoa que cuida da casa dela, sabe? E aí você falando, eu lembrei também de duas questões, né? De como essa prática de linguagem antirracista de como as pessoas pensam, não, esse tipo de terapia é para a pessoa preta, esse tipo de terapia é para a pessoa branca, é para os pacientes, diga assim. Mas eu fico, que loucura, né? De como é que só essa prática antirracista na área de linguagem, digamos, você está distinguindo, não. A mesma história que eu uso do escritor negro, com personagens negros, com o cara que desenhou negro, eu vou usar para ambos.
para a menina branca, para o menino negro, para os meus pacientes. Eu vou ver o que eu quero, óbvio, meus objetivos daquele atendimento, vou escolher o livro e levar. E isso vem dando muito certo, muito certo. Dá muito certo com os meninos negros e meninas negras também, que se identificam de cara, conseguem entender tudo que está naquela história, acham o máximo, se encantam pela história muito mais do que qualquer outra coisa. Às vezes eu até esqueço qual é o meu objetivo de terapia, a gente só começa a falar sobre o livro. Você nem sei mais o que eu estou fazendo aqui como fono, vamos só conversar sobre o livro, porque eles ficam tão encantados. E também é interessante levar isso para os pacientes brancos. Eu tenho pacientes brancos que eu sempre mostro o rosto que vem no fundo do escritor e de quem desenhou. Ela fala assim, esse foi quem desenhou? Esse foi quem escreveu? Tipo assim, a surpresa deles de estar vendo pessoas negras como escritora, como design gráfico, né, como ilustrador. Então, tudo isso também é ressignificar a linguagem dentro da nossa prática clínica. Não é, a gente fala bastante sobre a questão dos fonemas, porque é o que é o mais forte da nossa prática de linguagem. Principalmente quem não está tanto com as síndromes, mas quem trabalha muito mais nessa área de fonética com fonologia. Mas quando a gente está muito mais nas áreas das síndromes, por exemplo, eu estou muito mais nessa área de DI, autismo e tudo mais, vem toda essa carga junto e vem essa fonética e fonologia junto aí, né? Então, como a gente vai fazer para trabalhar o todo com esse paciente, seja paciente branco, seja paciente negro? E para além disso, tem outra questão que eu quero abordar aqui durante a live, que eu penso muito em Carla Cotirene, que é assistente social, trabalha em UP e tudo mais, de como ela é criticada pela forma que ela fala e escreve nas redes sociais ou a forma que ela produz o trabalho acadêmico dela. E aí de como eu não estou nem para defender nem para julgar, mas para compreender o porquê faz isso e da mesma forma que eu já ouvi de outras pessoas negras, inclusive de um homem negro, que fala assim, olha, ninguém questionou Lacan a forma que ele escrevia. Ninguém questionou Piaget a forma que ele escrevia. Ninguém questionou a Vygotsky a forma que ele escrevia, porque questionam sempre as pessoas negras a forma teórica ou científica, academicamente, que essas pessoas escrevem. Então você já vê aí que existe o racismo linguístico. E aí de como isso também é uma outra morte para a pessoa negra. E aí eu acredito muito que eu tenho uma prática de falar da forma mais acessível possível, é o que eu faço nas minhas páginas de fono ou de leitura negra, e também na prática clínica, eu vou falar para que o outro me entenda. Porém, quando eu estou na academia, eu preciso falar os termos técnicos científicos para me fazer entendida e, infelizmente, para me fazer, como eu posso dizer? Respeitada. Validada. Exatamente. Infelizmente. Mas aí eu preciso também lançar a mão desse tipo de uso da língua que eu também sei fazer e que a gente sabe fazer e que a gente passou 5 anos na graduação aprendendo como fazer, eu acho. Né? Então, assim, de como a gente vai precisar também modelar as nossas línguas em nossos vários contextos e de como isso é violento. Porém, é uma forma de que a gente precisa ainda estar utilizando. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco também sobre isso com a gente, sobre o que você acha, sobre Não essas sei se produções. Não tá me ouvindo, não? deu uma pequena travada aí nessa sua última fala. Sim, eu ia dizer, eu disse, na verdade, que você compartilhasse com a gente sobre isso, sobre o que você acha, sobre essas nossas produções de fala, de escrita, de forma acadêmica, de forma acessível, de onde usar elas, de que é também uma forma de violência isso, e de como levar isso para a prática clínica, né? Eu acho que é sempre bom a gente estar retornando à prática clínica, porque é o que realmente é o nosso feijão com arroz da fonoaudiologia. Eu, ó, eu estou com pensamentos confusos ultimamente. Assim, gente, a língua é viva, né? E a língua se Sim. adapta a todos os meios que ela tá. Então, se eu estou aqui falando contigo, eu uso um tipo de linguagem. Se eu vou escrever o meu projeto de mestrado que vai sair, eu uso outro tipo de linguagem. Sim. Se eu estou escrevendo um e-mail para alguém, eu uso outro tipo de linguagem. Eu acho que é mais sobre as pessoas entenderem que as pessoas negras são diversas e que conseguem entender e usar a língua como quiserem, porque a língua ela tem
essa fluidez, do que a gente se tolher e usar uma linguagem que esteja próximo ao ideal. Porque eu não estou vendo na sociedade normal para todos, todas as pessoas, inclusive as brancas, pensando sobre esse uso de linguagem. Então, por que eu? Por que esse dedo julgador vem sobre mim nesse uso desse meu fazer? Eu tenho que saber como fazer. Eu tenho que ter a escolha, eu tenho que ter sido inserida dentro do meu contexto escolar, do meu contexto social, do meu contexto cultural. Eu tenho que saber diferenciar os usos da língua e saber utilizar em todos os meios. Eu preciso que a população preta ela seja instruída a estar em todos os tipos de conversa, em todos os tipos de escrita, e a pessoa escolha utilizar o que quiser. Mais do que eu julgar a Carla porque a linguagem dela é rebuscada demais ou simplória demais, mais do que eu julgar a Djamila por lançar um livro na França e não na comunidade dela. Sabe? Eu acho que é mais sobre isso e sobre como a gente consegue fazer, o que é que eu consigo fazer com a linguagem que eu tenho. Então, assim, se eu me empodero eu estou tentando tirar essa palavra do meu vocabulário, mas às vezes eu tenho que lançar a mão dela. Poxa. É mais sobre como eu tomo essa língua para mim e uso do que como as pessoas acham que eu devo usar. Na prática clínica, é sempre facilitar a vida do outro. É sempre fazer com que todas as pessoas se sintam acolhidas e se sintam valorizadas. É como, às vezes, a gente quer ser só esse ser humano que dizem que a gente não é, todos nós não somos iguais. Então, às vezes, a gente só quer ser um ser humano normal, que vai lá assistir um filme só por assistir, que fala só por falar. A gente quer viver dignamente dentro de todas as nossas possibilidades e a gente quer ter essa possibilidade de escolher isso. Eu não quero que seja um ato violento de eu me fechar numa caixinha e falar assim, olha, agora eu vou ter que falar só assim, porque senão eu vou sofrer algum tipo de violência. Isso, eu estou nesse processo de não sei como é que eu vou encaixar isso na minha vida ainda, mas eu estou com esse tipo de pensamento agora, sabe? E é super compreensível, super compreensível. Eu acho que tudo que eu tinha para falar aqui também, que eu tinha pensado, que eu tinha sobre as minhas questões, acho que eu também estou muito nessa fase de, meu Deus, de mudar, sabe, eu acho, uma vez eu estava lendo um texto, eu não sei se foi um texto ou se foi alguma coisa que eu li da Aninha Urassi, ela estava falando assim, que ela ia para as palestras, ia para as questões, iam para discussões e tal, e formações, e quando as pessoas chegavam nessas formações, as pessoas negras, elas começavam a chorar. E ela falava assim, gente, há questões que são de ordem pessoal que a gente tem que tratar na terapia. E há questões de ordem de comunidade que a gente trata na comunidade. Eu acho que a gente tem hoje, como pessoas pretas, de saber diferenciar o que é nosso e o que é do outro, do que é que eu não vou deixar o outro fazer comigo e o que é que eu vou poder, eu sozinha, como pessoa preta, fazer esse enfrentamento do racismo. Eu vou ser essa pessoa que vou deixar o racismo me adoecer de uma forma que vai me matar no restante da vida, sabe? Porque é muito doloroso você ter que apontar a pessoa dele e falar assim, olha lá, só porque você é militante, a sua profissão é essa, então você sempre vai ter que ter um posicionamento e sua vida vai ser isso. Não é assim. A gente tem que entender que somos pessoas que têm desejos e esses desejos, eles estão em todos os lugares. E eles se vinculam na nossa linguagem. Então, assim, é menos apontação de dedo, é mais entender a ancestralidade como um motor, como uma forma de você respirar e de entender que teve pavimentação, então teve a Lélia Gonzalez falando, teve Fanon falando, que isso aqui, ó, gente, a gente está falando de séculos. Então não tem como agora, na nossa geração, as pessoas apontarem e querer que a gente resolva tudo. Calma, não, a gente vai fazer o que dá.
a gente vai facilitar nosso caminho, a gente vai pegar nossas crianças e entender que elas têm passado, elas têm presente, elas vão ter futuro. É assim que a gente vai agir sendo antirracista, e é assim que a gente vai fazer dentro da fonoaudiologia ter esse empoderamento mesmo, o poder da linguagem. A linguagem vai fazer com que as nossas crianças, elas alcem voos maravilhosos e a gente chega e fale lá na frente, olha, foi meu paciente, sabe? Eu tô nesse nível de pensamento esses dias, assim, eu não tô com pistola, tô um pouco comedida, assim, porque a gente tá passando por fases, né? E a minha fase é essa agora. E que bom que ela viveu nessa fase, né? Eu tô muito feliz por causa disso. Porque senão a gente vira, a gente se machuca demais. E eu acho que quando a gente toma, o primeiro movimento é você tomar consciência. Porque eu estava falando com uma amiga hoje, quem éramos nós há 10 anos atrás? A gente não pensava raça. E às vezes a gente sofria racismo e a gente não entendia. Hoje a gente pode entender e pode agir contra ele de uma forma que seja bater na cara da pessoa, mas a gente já entende e a gente faz ação contra isso. A gente sabe que não é do negro a culpa do racismo hoje, a gente sabe que é do sistema colonial. Então, assim, vamos fazer da fonoaudiologia, a gente não vai fazer uma fonoaudiologia preta, deveria, né? Mas a gente está tentando pavimentar esse caminho para que seja, mas aos poucos, e não é, sabe, eu acho que a gente não pode também botar uma carga de responsabilidade muito, muito grande em todo mundo, sabe? É porque eu meio que fugi, é porque às vezes eu fico com uma preocupação muito assim, muito... Não, mas tem tudo a ver com a live e a gente já tá finalizando também. Gostei das palavras que você trouxe. Aí eu acredito muito que é isso mesmo. Você estava falando aí do cobrar do militante, aí da gente quanto fonoaudióloga, cobrar posicionamento. Eu lembrei que na defesa do meu TCC, uma professora branca, ela falou assim, ai, Laís, eu achei seu trabalho incrível, muito bem escrito, mas eu só consegui te enxergar lá no final, porque lá no final você falava assim que a mulher era sobre práticas de aleitamento materno, que eu fiz no hospital público daqui de Salvador. Eu coloquei lá no final de que a mulher, ela não tem obrigação nenhuma de seguir pela maternagem, ela não tem obrigação alguma de ser mãe. E também não tem obrigação nenhuma de querer amamentar. Então, ela viu aquilo ali como militância e só me enxergou naquele momento. Ou seja, no TCC inteiro, que era teoria, que era Merri, que era Paulo Freire, ela não conseguiu me ver. Porque eu não tinha capacidade de intelectualidade alguma para poder produzir toda a discussão sobre promoção de saúde, promoção de aleitamento materno e saúde pública. Mas eu só tinha condição de poder falar, olha, se a mulher não quiser ser mãe, a gente tem que aceitar, sabe? Aquele discurso assim, a militante. E aí de como isso na hora, de como isso bateu forte na hora da apresentação do TCC, eu fiquei assim, Deus, foi perceptível o racismo, e eu falei, qual é que eu falo agora? Agora eu não falo nada porque eu preciso ser aprovada nessa banca de TCC. A gente precisa engolir uns sapos, né? Porque a primeira pergunta que vem na mente é, se eu fosse branca, ela estaria fazendo isso comigo? Mas aí não dá pra gente jogar. Eu tive uma colega na faculdade, que eu não vou falar o nome dela aqui, mas ela tá no meu coração, e sem ela, eu não sei o que teria sido de mim naquela universidade. Uma vez, tinha uma professora de linguística que era muito difícil. Aí, uma vez, ela jogou, a professora irritou muito ela jogou uma bola de papel na professora. Aí todo mundo ficou assim, não sei quem jogou uma bola de papel na professora. Às vezes a gente tem que fazer isso para poder descarregar as nossas emoções, mas não é sempre que a gente vai poder fazer. E a gente vai ter que... E a gente tem que ter essa neuroplasticidade de entender que não é sempre que a gente vai poder fazer as coisas que a gente quer fazer.
E eu acho que vai aí das nossas possibilidades. Assim, a fonoaudiologia é uma fonoaudiologia que ela nasce para fazer uma hegemonia dos povos. Ela nasce para apagar as coisas, sabe? Ela nasce para apagar a minha fala, ela nasce para apagar a minha história. Então, eu tô na linha da felicidade. Olha onde a gente está agora, conversando uma linguagem que seja promotora de facilidades para as pessoas negras, promotora de saúde, de bem-estar, de deixar as pessoas negras bem. Eu tô feliz com a gente. Eu tô feliz com a UNEB, com a UFBA. Eu achei isso perfeito. Eu precisava ver isso hoje, eu precisava ver. A gente tem que dar pequenos golpezinhos de amor nos nossos corações. Minha psicóloga falando, bem. Valide suas conquistas. Valide suas conquistas, valide suas conquistas. Para além dos epistemicídios, para além das necropolíticas, a gente está sendo violentado a todo momento, nosso corpo está sendo julgado a todo momento. Então, assim, valide muito as conquistas das mulheres que estão aí, que estão fazendo uma psicologia antirracista, que estão botando a luta antimanicomial, porque a luta antimanicomial é uma luta antirracista, que estão lá, que estão contra o encarceramento da população negra, a gente que está ali nos hospitais, fazendo com que as pessoas voltem a se alimentar, que a gente está com as nossas crianças pretas, autistas, a gente está dando o nosso corpo, a gente está dando o que a gente tem de melhor para que elas tenham uma vida plena. As mulheres negras na fonoaudiologia, principalmente na Bahia, estão com tudo. Só que o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que respirar, ter calma e entrar em ambientes que são totalmente elitizados, que é a academia. Eu acho que é isso que está faltando, porque a gente está o quê? A gente está fazendo, a gente está na lida diária do trabalho, mas a gente não está escrevendo nada, a gente não está publicando, a gente não está dentro dos departamentos das sociedades brasileiras, sabe? Quando a gente olha nas publicações, nos anais de congresso, são as mesmas pessoas sempre. Então, eu acho que a gente tem que... acho que a gente tem que criar uns grupos assim, que a gente faça fonoaudiologia e diga assim, eu sei fazer fonoaudiologia e eu não recorto raça, porque raça no Brasil não se recorta. A gente faz a raça é o fundamento. Raça é o fundamento e é isso que vai fundamentar toda a minha pesquisa. Então eu não sou fono de linguagem de raça, eu sou fono de linguagem, porque raça é o que eu sou. Ah, que bonito. Lindo. É lindo. Ô, Cássia, eu só tenho que agradecer pela live hoje. Muito obrigada. A gente passou mais de 1 hora. Obrigada a todo mundo que assistiu. Eu vou tentar agora salvar a live. Eu tenho que agradecer. Sexta-feira eu divulgo sobre a live da próxima semana, a nossa última convidada. E aí a gente termina o Julho das Pretas. Mas esse diálogo não é só para o julho, não é só para o novembro. A gente tem que levar para o ano inteiro. É isso. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Laís, pelo convite. Senão a gente fica conversando aqui a noite toda. Pra sempre. Nunca acaba. Tchau. Tchau.